E no meu último vídeo, vimos que a contaminação não cria novas línguas, apenas amplia a possibilidade da língua já existente, tanto no seu léxico como no seu vocabulário. Com certeza é uma das provas de que o italiano não se trata de uma nova língua, mas sim é uma variante de língua vêneta, irmã de tantas outras variantes de língua vêneta que existem por aí. Isso não nos rebaixa, isso é ótimo, isso é fantástico, significa que não estamos sozinhos. Contudo, a ocorrência de um outro fenômeno, muito comum por aqui, comum em sociedades bilíngues, aliás, e que também pode ser compreendido de uma forma equivocada. E eu me refiro ao code mixing ou code switching. Ciò, ma un altro di a me goccia pazienza fiori. E ancora gavea danare spendere in marcar. Ma il pedo de tutto se vai tu comprar no meio dessa pandemia dos infernos. E dopo rento il marcar, a te tocca verdari occhi. Guardar due che non è mia massa gente. Se no, manco che ti spetta e ti segui il virus intorno. 15-20 di lá dentro do hospital. O que tu faz? Não sabe nem se vai morrer ou se vai viver. O que vocês acabaram de ouvir é muito comum por aqui e também está muito longe de ser uma nova língua. Evidentemente, não há dúvidas de que se trata da mistura de duas línguas, vêneto e português. Mas isso não significa nada, só significa que estamos na presença de uma pessoa bilíngue, que obviamente, por vez ou outra, prefere usar um estilo de comunicação bilíngue. Quando um indivíduo se confronta com duas línguas que utiliza vez ou outra, pode ocorrer que elas se misturem em seu discurso. Aqui não se trata mais de interferência, mas podemos dizer de colagem, da passagem em um ponto do discurso de uma língua a outra, chamado de mistura de línguas, a partir do inglês code mixing, ou alternância de código com base do inglês code switching. Mas o que temos de notar é que isso é um processo normal dentro de sociedades bilíngues. Isso não significa que o sujeito não saberia dizer a frase por inteiro em uma das duas línguas. A mistura de línguas, a mistura de código, é um processo muito complexo, eu diria um processo psicológico. E aqui entra uma série de variantes. Depende do assunto, dos termos que precisam ser colocados, do ambiente em que o falante está se comunicando, também do conhecimento do receptor sobre o tal assunto, ainda do conhecimento do próprio orador sobre o assunto. E quando eu me referi que se tratava de um processo complexo e psicológico, é porque essas misturas de código acontecem principalmente influenciadas conforme os contextos em que essas pessoas estão inseridas. Isso significa que o falante bilíngue de vêneto e português se sentirá mais confortável em determinadas situações para se falar o vêneto e em outras situações para falar o português. É muito comum aqui falantes de vêneto se sentirem mais confortáveis em utilizar a língua vêneta falando sobre coisas familiares, sobre a própria família, os amigos, sobre os costumes e, por fim, se sentirão muito mais confortáveis em falar em língua portuguesa sobre assuntos principalmente pautados pela mídia brasileira, comunicação transmitida e recebida 100% em português, assuntos voltados à economia, política, saúde, futebol e assim por diante. O mundo é plurilíngue em cada um de seus pontos e as comunidades linguísticas se margeiam, se superpõem continuamente. O pluralismo faz com que as línguas estejam constantemente em contato e o lugar desses contextos pode ser o indivíduo ou a comunidade.